Oi, pessoal, meu nome é Nicole Moura e hoje eu vim juntamente de Raíssa Tarsila falar sobre a arte do expressionismo. Antes de tudo, eu queria pedir desculpa por qualquer sons externos, enfim, só desculpa por qualquer coisa, mas vamos continuar. Então, o expressionismo é uma vanguarda artística europeia que surgiu no final do século XIX e início do século XX. Historicamente, esse movimento ganhou muita importância e relevância e muita força por ter sido um dos primeiros, se não até mesmo o primeiro, a ir contra um padrão da estética classicista, que era justamente a obra conter tudo aquilo que é belo, harmônico, esteticamente agradável de se ver, e o expressionismo é justamente o contrário. Ele foca no subjetivo da obra e no emocional que aquela obra consegue carregar, no peso emocional que aquela obra carrega. Um exemplo disso, como vocês podem ver, é a obra do artista Vincent van Gogh, A Noite Estrelada, em que o contraste entre os tons de azul e amarelo e todas as curvas retratam uma carga emocional muito grande, e também temos essa vila logo abaixo que o artista revelou que ele idealizou essa vila e essa vista é da janela de um hospício pouco antes do nascer do sol. Então, com o surgimento do expressionismo, temos essa linha do tempo linear, onde logo no final do século XIX, no ano de 1893, Edvard Munch pinta O Grito, a famosa obra O Grito. Essa obra abriu muitas portas para esse momento do expressionismo, porque ela ganhou muito destaque, pois ela apenas com um homem com as mãos no rosto em uma ponte e todo um contraste logo no fundo de cores muito quentes e várias curvas ressaltam essa ideia da subjetividade da obra e a carga emocional que aquilo exerce em cima da obra apenas com algo individual, que o artista colocou naquela obra com a sua individualidade. Então, logo em seguida, no ano de 1905, surgiu o fauvismo no Salão de Outono, em Paris. Em 1906, a formação do movimento expressionista com o grupo Die Burg, na Alemanha, destacando-se Ernest Kirchner e Emil Nolde. Também em 1906, Pablo Picasso pinta Les Demoiselles d'Avignon, que foi considerada a primeira obra cubista. E mudando um pouquinho o foco do que é o expressionismo, vale ressaltar que ele abriu muitas portas para outros movimentos. Dois exemplos desses movimentos são o cubismo, como foi citado agora, e o abstracionismo. E agora, voltando para o foco da obra de Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, como vocês podem ver nessa imagem da esquerda, ele representou 5 mulheres nuas, onde os seus rostos estão quase que completamente desconfigurados, e que ele revelou ter se inspirado em esculturas ibéricas e máscaras africanas para realizar essa obra. Davignon também é uma rua de Barcelona que ele também revelou ter se inspirado. E ele disse, Pablo Picasso disse, que o objetivo principal dessa obra, com toda a singularidade e a individualidade que ele colocou dele nessa obra, ele quis fazer justamente essa quebra de padrão que o expressionismo faz em cima de longos anos do classicismo no mundo da arte. Que ele queria quebrar esse padrão universal do belo, harmônico e esteticamente agradável com os traços do expressionismo, como já disse, a subjetividade e o emocional na obra. Então, no ano de 1909, há também a formação da Associação dos Novos Artistas na Rússia, com Wassily Kandinsky, e, como eu já disse, há também o início do abstracionismo. Oi, gente. Dando início ao contexto histórico desse movimento estético embalado pela arte moderna, isso com a tentativa de representar um mundo em constante transformação, onde essas mudanças foram provocadas pelo avanço industrial,
com a automatização em larga escala, pelo crescimento acelerado das cidades e as novas tecnologias daquela época. Essas transformações apresentaram um novo paradigma que transformaram a maneira de como o ser humano existe e interage com o mundo. A arte também precisava contemplar essa vivência humana de alguma forma. E os expressionistas buscaram, assim, captar o drama da existência, a tentativa do homem de dominar a realidade e ser dominado por ela. O que dava mais expressividade a essa estética, continuando assim ainda com a simplicidade nas obras, mas que enfatizava bem as composições. Então, vale ressaltar também que o expressionismo teve uma base muito grande na arte africana. Isso porque ela fornecia a relação entre forma e conteúdo, que, como vocês podem ver nas duas obras, à esquerda temos Altman-C de Emil Nolde, e à direita temos a escultura de Ernest Ludwig Kirchner, que ambas têm traços africanos muito ressaltados na obra e que tem todo esse valor cultural. Além disso, também no expressionismo houve a influência das duas grandes guerras mundiais, o que foi um marco muito triste na humanidade, mas que também teve muita relevância nesse movimento. Nesta obra, à direita, temos o autorretrato de Ernest Kirchner, que ele fez em 1915, em que ele retratou como ele via os seus fantasmas da época, metaforicamente falando. Então, alguns anos depois, anos se passaram, e como já disse, o movimento do expressionismo vinha ganhando muita força ao longo de todos esses anos. Então, surgiram grupos nazistas, como era o que estava acontecendo naquele período, em que eles viram que esse movimento estava ganhando muita força e eles começaram a perseguir todo o movimento expressionista, todas as obras dos artistas, e com toda essa perseguição eles denominaram o expressionismo de arte degenerada. Consequentemente, os nazistas, se denominaram a campanha que eles fizeram de arte degenerada, com essa perseguição do expressionismo. E nisso, muitas obras de arte foram estragadas, muitas obras de arte em museus foram estragadas por causa dessa perseguição nazista, porque ao perseguir cada obra, perseguia também um pedaço de cada artista que colocava naquelas obras que eles faziam. Nisso, Kirchner acabou, infelizmente, se suicidando em 1938, porque foi uma pressão muito grande em cima desse movimento, e Emil Nolde foi proibido de pintar até o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi uma pressão muito grande, não só para eles dois, como para quaisquer artistas daquela época que, como eu já disse, foram muito perseguidos e muito martirizados por aqueles nazistas, não fisicamente, mas falando das suas obras, que elas foram perseguidas e eles foram proibidos de fazer a sua arte, apenas por padrões do que os nazistas pregavam naquela época. Então, o expressionismo foi um movimento muito diversificado, assim utilizado por diversas áreas e categorias da arte, como na arquitetura, escultura, pintura, literatura e demais. E como o próprio nome sugere, busca ser uma expressão de sentimentos e emoções. E foi assim que os artistas fizeram. Eles expressaram os sentimentos nos seus processos das composições, utilizando a arte como uma forma de reflexão para aquela angústia existencialista. E o indivíduo naquela sociedade moderna apresentava pontos importantes. E esses pontos importantes eram bem destacados nas obras. Principalmente
o contraste, a intensidade das cores, a intensidade cromática, a valorização do universo psicológico, sobretudo os sentimentos mais densos, angústia, solidão, do que realmente é tido como indesejável, era bem representado naquelas obras. E o dinamismo, essa preferência pelo patético, pelo trágico e pelo sombrio. Sua técnica era a deforma da composição para ressaltar o sentimento. O psicológico tornava-se mais importante do que as outras formas e regras, como a simetria e a desproporção. Já nos retratos, sempre valorizava a personalidade e os aspectos emocionais retratados na face do retratado. Aqui estão algumas obras dos principais artistas do movimento denominado como expressionismo, sendo eles Ernest, Emil Nolde, Paul Klee, Van Gogh e demais. Com ênfase em Edvard Munch, que foi um dos primeiros artistas do século XX a conceder as cores um valor simbólico e subjetivo como uma das principais características citadas anteriormente. Longe das representações realísticas, exercendo uma grande influência dos artistas que o conheciam e o admiravam. Nas suas principais obras estão destacadas A Criança Doente, Melancolia, O Grito, que é um exemplo dos temas que sensibilizavam os artistas ligados a essa tendência. Nela, a figura humana não apresentava linhas reais. Eu acho que todo mundo conhece essa obra por ser uma obra bem famosa e retratava bem as emoções e suas linhas expressas no céu, na água, a ponte, trazia o olhar do observador para o centro da obra, que era a figura física. Ele foi um artista que determinou a criar pessoas vivas que respiram e sentem e sofrem. Nela, ele recusou o banal, as cenas pacíficas que eram comuns na sua época e nas obras daqueles artistas que acompanhavam. A dor e o trágico era principalmente o tema central das suas obras. Está expresso em todas essas principais obras e entre outras. Aqui finalizamos essa videoaula juntamente com as demais componentes, sendo elas Ana Beatriz Estevão da Silva, Ananda Melissa Medeiros Araújo, Annelise de Lima Cruz, Jéssica Cíntia Batista da Costa Mata. E agradecemos pela atenção.